Olá pessoal, dando sequência então à nossa aula de eletrônica 2, estamos falando sobre transistores de efeito de campo, tá? Especificamente agora estamos falando sobre o transistor MOSFET tipo intensificação, tá? Então vamos lá. Fazendo uma retrospectiva do que nós já vimos então até agora, nós já vimos então o transistor bipolar de junção, né? Lá no início da disciplina, nós vimos que eles são classificados em NPN, PNP, vimos polarização, análise CC. Depois nós vimos então o transistor MOSFET, tá? Que é o transistor de efeito de campo, que são divididos em dois grandes tipos, né? Que são, o primeiro deles é o JFET, é o transistor de efeito de campo de junção, né? Que é dividido em canal N e canal P. E o outro tipo, né, que é o MOSFET, né, que é o transistor de efeito de campo metal óxido semicondutor, tá? Que por sua vez é dividido em outros dois tipos, né? O primeiro deles é o MOSFET tipo depressão, que ele é muito semelhante ao JFET, tá? A única diferença é que a corrente passava do IDSS e o VGS poderia ficar maior que zero, né, por causa do canal N. E temos então o outro tipo de MOSFET, que é o chamado MOSFET tipo intensificação, que nós vamos ver agora. Então, como é que é a estrutura interna do MOSFET intensificação, tá? Então, da mesma forma que o MOSFET depressão, aqui o MOSFET intensificação, então ele é composto por uma grossa camada de material do tipo P, que fica nessa parte de baixo do transistor, tá? Chamada de substrato, né? Da mesma forma que no depressão. E nesse substrato tipo P aqui, ó, ele tem também um terminal chamado de terminal SS, tá? Que é um contato metálico aqui, né? Que fica ligado então a esse substrato do tipo P, ok? E geralmente, né? Geralmente não, a maioria dos transistores MOSFETs ele possui então esse terminal do SS aqui ligado internamente ao terminal do source aqui embaixo, tá? Então, existem outros terminais, né? O terminal de baixo aqui eu vou chamar terminal de source, né? Ou fonte, né? Uh, que nesse terminal aqui, então, ele é conectado através de alguns terminais metálicos, né? Contatos metálicos, a parte interna do transistor, onde ela é ligada, então, a um material do tipo N, tá? E no outro lado nós temos o terminal de dreno, né? Terminal o drain, né? Que tem o terminal D, que está conectado também através de um terminal metálico a um outro outra região aqui com material do tipo N, tá? Então, a principal diferença entre o MOSFET intensificação e o MOSFET depressão é que antes eu tinha um canal já previamente formado aqui, né? Aqui tinha um canal previamente formado de material N. E aqui no MOSFET intensificação, não, esse canal ele não existe, tá? Ele não está previamente formado, tá? Então, como é que eu faço para esse cara aqui conduzir? Eu vou ter que aplicar uma tensão aqui num terminal que vai fazer com que esse canal aqui ele seja formado, tá? Ele seja formado através da aplicação de uma tensão aqui no terminal do gate, tá? Então, o terminal do gate é onde é que a gente vai usar para controle, né? Então, aqui a gente vai aplicar uma tensão, né? Que vai gerar o campo elétrico aqui dentro, que vai fazer com que esse canal aqui se forme para haver a condução de corrente elétrica, tá? Então, esse canal aqui, esse terminal aqui chamado de porta ou gate, tá? Então, ele está ligado também através de contatos metálicos ao exterior, né, do transistor. E ele está conectado ao transistor através dessa camada de dióxido de silício, né, que a gente já viu que é um material isolante, tá? Esse material isolante faz com que esse terminal aqui do gate ele não esteja em contato com o substrato, tá? Então é como se fosse criasse aqui um capacitorzinho, né? Nós temos uma placa aqui de material metálico e aqui um material que é condutor, pode virar condutor, né? Então é como se a gente tivesse duas placas e um isolante aqui no meio. Então esse cara aqui é como se fosse um capacitorzinho, né? Que eu tenho aqui no gate, ok? Aqui no gate a gente vai aplicar uma tensão depois, né? Na hora de acionar ele, né? Que vai produzir um campo elétrico aqui dentro, que vai fazer com que surja um canal aqui, né? Por isso que antes dava para ver que o canal era do tipo N, tá? Então a gente olhava e já sabia, não, esse aqui é um canal tipo N. Aqui, pessoal, o canal não existe, então ele vai formar um canal N aqui, tá? Por isso que o nome do transistor é dado pelo que ele vai formar. Então, se a gente olhar aqui no meio tem um material do tipo P, mas não quer dizer que esse aqui seja o tipo P, tá? O MOSFET tipo P. Esse é o tipo N, tá? Porque aqui, ó, vai surgir um canal N, tá? Ele vai ser formado depois quando a gente aplicar uma determinada tensão, ok? Então, o terminal do gate está ligado através dessa camada de óxido de silício. Então, é como se ele estivesse isolado. Por isso que a gente chama, muitas vezes, esse transistor de transistor FET de porta isolada, né? Porque ele não tem conexão direta, ok? Então, se não tem conexão direta, a corrente quiescente aqui, se eu aplicar uma tensão CC aqui, pessoal, não vai ter corrente entrando no terminal da porta, né? Por quê? Porque esse capacitor aqui ele bloqueia, né? Um capacitor, como a gente já viu lá,
lá nos amplificadores com transistores bipolares, o capacitor ele bloqueia o nível CC, né, da passagem de corrente, né? Então, só passaria corrente, né, quando eu coloco uma tensão alternada, tá? Se eu colocar uma tensão alternada aqui, ó, esse vai ter uma correntezinha alternada, né, uma parcela alternada que vai passar pelo capacitor, tá? Mas nível CC não passa, ok? Então, isso faz com que a impedância de entrada do MOSFET, tanto dos dois MOSFETs, tanto em intensificação quanto depressão, eles tem uma impedância muito alta aqui na entrada, tá? Por causa desse capacitor aqui que não deixa passar corrente. E esse capacitor aqui é bem pequeno, na ordem de nanofarads, né? Vou falar desse capacitor mais para frente, tá? E como a capacitância é bem pequena, né? Se a gente olhar na equação da impedância de um capacitor, né? Ela é 1 sobre menos J ômega C, né? Então, para um capacitor bem pequeno, essa impedância aqui vai ficar muito grande, tá? Fica muito grande, ok? Na verdade, o J fica em cima, né? Não fica embaixo, tá? Fica menos J ômega C, tá? Então, essa aqui é a impedância do capacitor, que ela é bem grande por causa do... O capacitor está no lado de baixo e ele é bem pequeno, ok? Então, vamos lá, vamos seguindo. Então, o que acontece? Geralmente, esse terminal do substrato aqui, o SS, pessoal, ele é conectado internamente ao source, tá? Muitas vezes é internamente, ou eu posso comprar um transistor de 4 terminais e eu fazer a conexão interna, a conexão externa, né, do transistor. Não é muito comum, geralmente a gente compra um transistor MOSFET de 3 terminais, tá? É muito difícil achar um de 4 terminais, ok? Aqui, pessoal, se eu pegar e aplicar VGS igual a zero, ó, coloquei VGS igual a zero e coloquei uma fonte CC aqui que eu liguei lá no dreno, tá? Uma tensão VDS aqui que eu apliquei lá no dreno, ok? Num MOSFET de intensificação no canal N, tá? Então, o que vai acontecer? Como não existe um canal aqui, pessoal, previamente formado, tá? Não existe um canal previamente formado, eu não vou ter corrente elétrica passando aqui, tá? E se a gente olhar, ó, no terminal aqui do dreno, pessoal, eu tenho material do tipo N e aqui, através do substrato, eu tenho material do tipo P. Então, o positivo, pessoal, está ligado num material tipo N, tá? Ou seja, isso aqui vai formar uma camada de depressão. Isso aqui é como se tivesse um diodo, tá? Um diodo aqui, ó, reversamente polarizado, tá? Entre o canal N e o canal P. Então não passa corrente, tá? Eu não passa corrente entre o terminal de dreno e o SS ou o próprio source aqui, tá? Quando eu tenho zero de tensão no gate, tá? Então eu estou aplicando zero de tensão no gate, eu estou desligando esse MOSFET. Ele não está conduzindo corrente, ok? Mesmo que nesse material N aqui, geralmente no material N, como a gente N de negativo, lembra elétron, né? Então no material tipo N eu tenho elétrons livres, tá? Apesar de aqui ter uma grande quantidade de elétrons livres, esses elétrons eles não conseguem fluir, tá? Eles não conseguem fluir e não conseguem formar um caminho para a corrente elétrica, tá? Não existe caminho, não existe um canal formado, tá? Por isso que não vai existir corrente. Então, nessa configuração aqui, com VGS igual a zero, ele está em bloqueio, tá? Estou bloqueando o MOSFET, tá? Então, esse cara aqui é como se tivesse um diodo. Então, conforme a figura ao lado, então existem duas junções PN reversamente polarizadas entre as regiões N e o substrato P, tá? Então, esse cara está bloqueado, aqui forma uma camada de depressão, que a gente não consegue ver aqui, ó, tá? Region depleted of P-type carriers, né? Que são os portadores os rolos, né, que são os portadores, as lacunas, né, do material do tipo P aqui, né? Ok? Então esse cara aqui não conduz, ele está em bloqueio, tá? Daí o que vai acontecer? Eu vou deixar essa tensão VDS num valor grande aqui e vou começar a aplicar uma tensão VGS, tá? Vou aplicar uma tensão VGS, tá? Quando eu aplicar uma tensão VGS positiva, eu vou ter então a tensão positiva aqui no gate, né, na porta. E o que vai acontecer? Como eu tenho um terminal positivo aqui, ó, e aqui eu tenho aqui tem um terminal metálico carregado com tensão positiva, o que acontece? No material P, pessoal, eu tenho lacunas, né? Eu tenho falta de elétrons, tá? Então, uma falta de elétrons é uma carga positiva, tá? O que vai acontecer? Essa carga positiva e essa carga positiva aqui, elas vão se repelir, tá? Então, as lacunas que estão no material P, elas vão ser repelidas, tá? Vão ser repelidas. Então, o que vai acontecer? Aqui eu vou começar a formar um canal, tá? Um canal do tipo N.
os elétrons livres que estão aqui, ó, tanto no source quanto no dreno, eles vão ser atraídos por essa tensão positiva aqui, através desse fio aqui, ó. Então esses elétrons eles vão ser atraídos pela tensão positiva, tá? E esses elétrons aqui de baixo também vão ser atraídos. Então isso aqui vai formar um caminho de elétrons ascendentes aqui, eles estão subindo na figura, tá? Então os elétrons sobem, significa que a corrente real é do source para o dreno, tá? Só que o que a gente trabalha com corrente convencional. A corrente convencional é o contrário dessa, né? Então a corrente ela vai descer, ela vai fluir para baixo, tá? A corrente que a gente usa é a corrente convencional, né? Corrente para baixo, ok? Então quando eu colocar uma determinada tensão, esse canal ele vai começar a se formar e vai ter, então, a criação desse canal vai permitir a condução, tá? Então eu coloco em condução quando eu coloco uma tensão positiva no gate source, ok? Tá? Então, os elétrons livres do canal P, que são minoritários, né, no material do tipo P, os elétrons são minoritários, né? Então, eles são atraídos para a porta, né? Os elétrons que eu ainda tenho aqui no canal P, tenho lacunas e tem elétrons também. Então, as lacunas são repelidas e os elétrons são atraídos para esse canal, para mais próximo do gate aqui, fazendo então o surgimento do canal, tá? Com o aumento do VGS, para suportar um fluxo de elétrons entre dreno e fonte, tá? O nível VGS, então, que produz um aumento significativo, né, de corrente, né, ou seja, uma intensificação na condição de corrente, né, por isso que daí vem o nome, né, a intensificação. Lá no MOSFET tipo depressão a gente também tinha dois modos, né. Tinha a maior parte do tempo ele ficava em modo depressão, tá, porque existia aquela camada de depressão que surgia. Aqui, e daí quando o VGS passava de zero, eu tinha uma intensificação de corrente, de produção de corrente. Aqui só acontece isso. Então só existe intensificação de corrente elétrica, tá? Por isso que tem esse nome, MOSFET intensificação. Então não é qualquer tensão de VGS que vai produzir esse canal aqui. Então a tensão mínima que eu começo a formar o canal é chamada de tensão de limiar, tá? Ou lá do inglês threshold, tá? Ou a gente chama de VT, tá? Tensão de threshold. Então quando eu chegar nessa tensão aqui, ela vai começar a conduzir, formar o canal e conduzir corrente elétrica. Eu estou começando a ligar o MOSFET, tá? Essa tensão VT aqui, pessoal, ela varia. Então, é um valor que varia em torno de 2 volts até uns 6, 8 volts no máximo. Assim. O normal, para a maioria dos transistores MOSFETs de potência, pessoal, ela fica na faixa de uns 3 ou 4 volts. Tá? Ela varia um pouco com temperatura. Tá? Geralmente, os datasheets dão uma faixa em torno de 2 volts. Digamos, de 2 a 4 volts, de 4 a 6 volts. Tá? Então, os datasheets muitas vezes chamam de VGS-TH, né? Tensão de Threshold Gate Source, tá? No livro lá do Nachelski ele usa o VT, ok? A gente vai usar VT aqui também, mas eu vou mostrar nos datasheets lá esse VGS-TH. Aplicando tensão positiva, passou da tensão de VT, ele começa a formar o canal e ele começa a conduzir a corrente elétrica. Ok, pessoal, então se a gente colocar uma tensão VGS aqui, pessoal, que seja maior que VT, ou seja, formou o canal, ele está conduzindo, tá? E eu começar a subir a tensão, tá? Se eu começar a aumentar a tensão VDS, a corrente de dreno, então, ela vai atingir um nível de saturação, tá? Da mesma forma que acontecia lá nos outros transistores, tá? Assim como no JFET e no MOSFET de depressão, tá? Então, se eu escolher, por exemplo, uma tensão aqui e começar a aumentar muito a tensão VDS, tá? A minha corrente ela não vai aumentar. Então, ela está numa região que ele tem uma característica de fonte de corrente, tá? Então, é a região que a gente gosta de trabalhar. Então, nessa região aqui, pessoal, é chamada de região ativa, tá? A região ativa que a gente vai trabalhar quando a gente está trabalhando com o MOSFET como sendo um amplificador, tá? Quando ele é um amplificador, ele é uma fonte de corrente que é controlada por tensão, ó. Quanto mais tensão VGS eu coloco, mais corrente eu tenho, tá? E vocês estão vendo, ó, que vai ter uma relação quadrática aqui, ó, porque aqui eu tenho 1 volt de diferença, eu tenho uma pequena aumento de corrente. E aqui ó, eu tenho 1 volt também e eu tenho um aumento muito maior. Tá? Então isso aqui também vai ter uma relação quadrática. Não vai ser exatamente igual àquela equação de Shockley, mas vai ser uma relação quadrática. Tá? Então assim, ó, quando eu passar a aumentar muito essa tensão, vai acontecer o quê? Ele vai começar a restringir o canal e vai saturar o nível de corrente. Tá? Então ele vai ficar nessa região ativa, ele não está saturado. Tá? Ele está restringindo o canal e fazendo com que ele opere como uma fonte de corrente controlada.
ok? Essa limitação, então, é devido ao chamado processo de constrição, né? Que a gente viu lá no MOSFET, tanto no JFET quanto no MOSFET de depressão, que é a chamada tensão de pinch-off, tá? Que torna o canal mais estreito próximo ao dreno, ok? Então, essa região aqui é a região que a gente vai querer trabalhar, chamada região ativa. Aqui, pessoal, existe uma outra região que a gente já viu também lá no outro no MOSFET de depressão, que é chamada região ômica, tá? A região ômica é quando a tensão dreno source ela está menor do que uma tensão aqui que o livro chama de tensão de saturação, mas não é bem a tensão de saturação. É quando o VDS ele é menor do que o VGS menos VT, ok? Então, se aqui, por exemplo, eu estou com um VGS de 10 volts e aqui seja, digamos, uns 3 volts, então eu tenho 7 volts. Se essa minha fonte, então, estiver com menos de 7 volts, tá? Ou seja, a tensão dreno aqui ficou menor que 7 volts, então ele não é mais uma fonte de corrente, ele vira um resistor, tá? Então, nessa região aqui, eu posso estar por aqui, ó, por exemplo, ele se comporta como um resistor. Eu aumento tensão, aumenta a corrente. Então, não é uma fonte de corrente, tá? O que pode acontecer é que se eu estiver trabalhando com uma corrente bem alta e ele tiver com um VDS bem pequeno, ou seja, ele está em saturação, poderia estar numa região mais próxima desse lado aqui, ó, tá? Não é que nem lá no transistor bipolar que ele tem uma tensão coletor-emissor de saturação, que é em torno de 200 mili, tá? Aqui a saturação depende da corrente, porque nessa região aqui ele vira um resistor, tá? Um resistor, então é chamada de região ômica, tá? E essa região ela varia conforme a tensão VGS, ok? Então, por isso que, por exemplo, aqui eu estou com 8 volts, o VT, por exemplo, é fixo, né? É 3 volts. Aqui ó, eu estou com VGS de 8, tá? Então 8 menos 3 vai dar 5. Então esse cara aqui, ó, ele começa a sair da região ômica para a região ativa em torno ali de 5. Aqui no caso o VT dele é 2, né? Não 3, né? Então quando ele está com 8 menos 2 dá 6. Então olha aqui, ó, tá lá mais ou menos em 6 volts, ok? Quando ele está nessa curva aqui de 6, ó, 6 menos 2 dá 4, ó. Então ele passa da região ômica para a região ativa aqui, ó, um pouco antes. Por isso que ele forma essa região, ó, aqui, ó. Cada vez, quanto menor a tensão, antes ele sai da região ômica e entra para a região ativa, tá? Essa curvinha tracejada aqui, então a gente chama de locus VDS. Eu vou limpar um pouco isso aqui, que tá uma bagunça. Então essa região aqui, ó, pessoal, onde eu tenho o VGS que eu posso trocar o valor, ó, posso colocar diferentes valores, menos um valor fixo, que nesse caso aqui é 2, né? Então, cada vez antes aqui ó, eu saio da região ômica para a região ativa, tá? Então essa diferença aqui, ó, pessoal, é a diferença entre VGS e VT. Então, quanto maior for o meu VGS, mais vai demorar para mim sair da região. Isso aqui já foi usado lá no projeto de fonte de alimentação do JFET, se não me engano, a gente usou essa mesma relação aqui. A gente, quando está trabalhando como amplificador, a gente quer trabalhar aqui, nessa região. Quando a gente estiver trabalhando com circuitos chaveados, pessoal, que eu vai ver na próxima aula, então a gente quer que ele trabalhe bem saturado. Então a gente vai querer trabalhar com correntes bem altas e tensão VGS bem alta. Então aqui é 8 volts, a gente pode botar uma tensão VGS maior ainda. Então ele ficaria mais assim ainda, tá? Então ele estaria trabalhando com tensão VDS cada vez menor, tá? Isso é quando a gente quer trabalhar com o MOSFET como chave, tá? Que a gente vai ver na próxima aula, ok? Beleza? Então vamos seguir. Curvas de operação, então, já mostrei essa curva aqui, tá? Para VGS, então, menor que VT, tá? Que a VT é a tensão de threshold. Então, aqui, tá, por exemplo, VT igual a 2, ó. Se eu colocar um VGS menor que 2 volts, olha aqui, ó, a minha corrente ela vai ser quanto? 0 volt. Inclusive, eu posso colocar tensão negativa, tá? Se eu colocar aqui, ó, menos 2 volts, pessoal, eu vou ter corrente de dreno negativa, tá? Isso pode acontecer. Eu posso trabalhar com tensão negativa, não tem problema, tá? E aqui, quando eu passar de 2 volts, então eu vou ter um VGS positivo que vai fazer com que eu tenha correntes cada vez maiores, tá? Quando eu tiver com VGS, como eu já falei, né, VGS maior que VT, então a corrente ela segue uma relação quadrática, tá? Como eu já tinha comentado, porque aqui, ó, de 3 para 4 eu tenho um pequeno incremento de corrente. E aqui, ó, de 6 para 8 aumentou 1 volt também, eu tenho um incremento cada vez maior, tá? E essa relação é quadrática, tá? Dado por esta equação aqui, ó. É uma constante vezes VGS menos VT ao quadrado, ok? Ela é uma relação, pessoal, que ela tem uma certa semelhança com a equação de Shockley, lá do JFET, e do MOSFET de depressão, mas não é igual, tá? Não é igual. Essa equação aqui, ela não tem aquele VP, né, que era negativo, né? Aqui é um VT, que é positivo, tá?
Então, essa aqui é a equação que a gente usa lá para fazer projeto de polarização, para projeto de análise CA, usa essa equação, tá? Onde K, então, é uma constante que depende do MOSFET, tá? Que é o ganho do MOSFET, tá? A gente pode juntar essas duas equações com essas duas restrições aqui numa equação só e dizer assim, ó, o ID ele vale zero se VGS for menor que VT. E vale K VGS menos VT ao quadrado se VGS for maior que VT, tá? Então a gente junta isso aqui numa equação só. E essa equação, pessoal, como eu falei, ela só é válida na região ativa, tá? Então nessa região aqui, ó, essa equação aqui é válida. Nessa região aqui, né? Como é que é o nome dessa região ainda? A região ômica, tá? Nessa região aqui eu estou perto de VDS próximo de zero aqui, ó, tá? Então eu estou tendendo a saturar o transistor, tá? Estou cada vez mais saturado, pode ser que eu tenha correntes bem altas aqui, dependendo do valor do VGS. Se tiver com VGS pequeno, eu vou ter pouca corrente. Se eu tiver com VGS grande, eu vou ter grande corrente, tá? Existe também o MOSFET intensificação canal P, tá? Então nós temos aqui, ó, entre o terminal de dreno e source, nós temos entre o terminal dreno e source, nós temos aqui um material do tipo P, ok? E o substrato agora, ele é feito de material do tipo N, ok? Então quando eu aplicar uma tensão gate source aqui agora negativa, tá? Quando eu aplicar uma tensão negativa, o que vai acontecer? Vai formar um canal aqui do tipo P nessa região aqui, tá? Então eu vou ter que colocar uma tensão gate source negativa, olha aqui, ó, gate source, uma tensão negativa, ok? Então eu vou colocar uma fonte assim aqui, ó, tá? Daí o que vai acontecer? Esses elétrons aqui, ó, eu vou, como aqui é negativo e esse material aqui ele tem excesso de elétrons, esse negativo aqui vai repelir os elétrons, tá? Vai repelir os elétrons aqui, ó, e vai atrair quem? As lacunas, tá? Então eu vou ficar com lacunas positivas, tá? E lacunas positivas, então vai fechar um movimento aqui, ó, de lacunas, tá? Vou ter um movimento de lacunas aqui e vai formar um canal do tipo P, tá? Canal do tipo P, ou seja, material do tipo P eu tenho falta de elétrons, tá? Então eu tenho um movimento aqui de lacunas, tá? Por isso que a gente fala que o material, o MOSFET do tipo P, como ele tem um movimento de lacunas, tá? E a gente sabe, ó, pessoal, a gente sabe que as lacunas se movimentam mais lentamente do que os elétrons, tá? Então acaba que o MOSFET do tipo P, ele acaba sendo um pouco mais lento do que um MOSFET canal N, tá? Por isso que o canal P é menos usado, tá? Beleza? Então, não é pelo fato de ser negativo aqui, porque lá no outro MOSFET a gente também aplica tensão negativa no gate para desligar ele mais rapidamente, que a gente vai ver também na próxima aula, tá? Então aqui eu tenho esse canal P aqui, ele é bem semelhante aqui, ó. Vocês vão ver as curvas são semelhantes, só que aqui eu tenho que colocar uma tensão maior que menos 2 para desligar e menor que menos 2 para acionar ele, tá? Então o funcionamento é análogo, tá? Só que tem esse problema, né, que o canal P acaba sendo mais lento, por isso que ele é menos utilizado, tá?